Bom, vamos falar hoje de plano de execução do Oracle. Baixar o som um pouquinho, né? Tá dando atrapalhadinha. Bom, o plano de execução por si só, ele não pode diferenciar instruções SQL bem tunadas, né? Aquelas mais otimizadas, né? Mais potentes e melhor performance. Mas o acesso a dados por meio de índices normalmente é mais rápido do que o acesso full table scan, igual nós já vimos na aula passada. Então, em ambientes OLP, porém, o fato do plano de execução utilizar um índice em algum passo da execução não necessariamente significa que a instrução será executada eficientemente, tá? Então, nem sempre o plano de execução que está ali para uma determinada consulta, mesmo utilizando um determinado índice, não é garantia de sucesso, tá? Então, para melhorar essa query, o ideal é você alterar a instrução SQL mesmo. Às vezes, você vai ter que alterar essa instrução várias vezes, né? Fazer uma análise de cada versão que você foi alterando e até você chegar numa melhor versão, e aí essa deverá ser o seu plano de execução padrão que vai ficar para a sua query. Beleza? Ô, galera, é aquela história, né? A aula dentro de casa tem de todas as interferências possíveis. Bom, voltando aqui ao nosso plano de execução, o que eu estava comentando com vocês é o seguinte: o plano de execução nem sempre ele tem o melhor plano, né? E aí às vezes não, com certeza, a melhor opção é utilizar ele como uma ferramenta de análise mesmo. E normalmente a gente resolve tudo alterando essa instrução SQL. Às vezes é criando um novo índice, às vezes é tirando um índice, às vezes é alterando uma chave, outras criando algum tipo de constraint, como por exemplo not null, né? Então tem várias opções. Então a ideia é fazer os testes e aí sim verificar quem consome menos recurso, como quantidade de bytes, custo, né? Custo de percentual de CPU, menor tempo de resposta. Tá? E esse tipo de informação a gente consegue verificando o plano de execução. E nós temos algumas colunas padrão, tem outros formatos de fazer também essa verificação nos planos de execução. Mas como a gente não tem um tempo para debruçar em cima de tudo, de todas as ferramentas possíveis, vou dar pelo menos um caminho para vocês, um norte. Tá? Então, essas informações, como por exemplo, quem que consome menos recurso, eu tenho colunas bytes e a colunas cost, que é o percentual de CPU, que dá para a gente fazer uma análise e ver quem é que está, qual o melhor plano de execução. Temos também a coluna time, onde tem lá o tempo de execução, que dá para fazer uma análise. A gente não vai ter. Tem alguns exemplos, eu montei alguns exemplos aí, e com certeza a gente vai conseguir ver, sim, alguns milissegundos de diferença. Mas ninguém vai ver uma diferença tão gritante, até porque eu estou usando um notebook e hoje, para vocês terem ideia, eu fui fazer um teste com ele, mandei criar 1 milhão de linhas de registro e ele ficou mais de meia hora. Eu desisti. Dividi por 10. Falei, vamos com 100 mil que tá bom. Então, assim, não dá para a gente ter mensurar isso aí com um equipamento igual a gente está hoje. Em laboratório, daria para brincar um pouquinho mais. Mas vamos tentar passar para vocês a noção de como é que a gente faz uma análise aí de algumas consultas e como é que a gente faz para melhorar isso aí e ter uma melhor performance, né? Agradar o cliente. Então, voltando aqui, nosso plano de execução,
Os resultados de um plano de execução permitem visualizar as decisões do otimizador de query do Oracle e analisar a performance de uma query. Tá? Através dele, é possível verificar se uma query acessa dados através do Full Table Scan, ou seja, ele vai ler todas as linhas da sua tabela, ou então vai utilizar um índice, né, o Index Lookup, e até mesmo qual tipo de join que ela efetuou, se é um nested loop, ou join, ou se é um hash join. Tá? E aí, o que seria a Full Table Scan? Ele vai percorrer, né, um acesso completo de todos os dados. Tá? Vai ler sua tabela inteirinha, procurando, né, montando o resultado da query. Então, o plano de execução, ele te dá esses tipos de operações. O Index Lookup é utilizando o índice, tá? E aí é o caminho de acesso em que os dados são recuperados através do uso de índices. É mais eficiente para recuperar um pequeno conjunto de linhas da tabela. Tá? Nem sempre, como nós vimos na aula passada, o índice vai resolver o problema. Até porque excesso de índice, você tem problema, né, de performance com relação às instruções DML. Nested Loop Join é o método de acesso, né, de ligação, ou seja, o join, entre duas tabelas, ou duas origens de dados. E aí, quando você está utilizando pequenos conjuntos de dados, ele vai fazer um nested loop join. Quando essa quantidade de dados, né, entre duas tabelas ou duas origens de dados, são grandes conjuntos, aí ele acaba fazendo um hash join. Ok? Plano de execução. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. 1 é quando eu utilizo o explain plan for. Para que serve o explain plan for? Esse comandinho, moçada, ele simula a execução de uma determinada instrução DLL e grava dentro da tabela plan table. E aí a gente consegue ler essa simulação. Tem várias colunas, tá? Várias colunas. E aí a gente vai na que mais interessa e verifica. Não dá para a gente estudar num semestre só, igual nós estamos vendo, todas essas colunas. Mas a gente tem que ter uma noção e focar naquelas mais utilizadas. Mas dependendo da situação onde você estiver, o tipo de banco, tipo de aplicação, o tipo de dado que você está armazenando, né, o domínio dos dados, você tem várias colunas que possam ser analisadas. E não só através do Explain Plan For, tá? Então dá para utilizar várias viewzinhas, né, que trazem para a gente muitas informações. Inclusive eu listei 4 delas aqui, ó. VSQL Plan, o VSQL Plan Statistics, VSQL Work Area e o VSQL Plan Statistic All. Então eu tenho essas 4 viewzinhas aqui que servem para mim fazer verificação de plano de execução. Nós temos o Explain Plan For, que a gente vai utilizar o pacote DBMS Xplan. Então, se eu der um DBMS Xplan display, ele vai me mostrar ali o plano de execução para aquela determinada consulta. Se eu der um DMF Xplan display cursor, ele vai me trazer o plano de execução que será executado para aquela SQLzinha. A gente vai ver isso, né, na prática hoje, daqui a pouquinho. E a gente tem também o repositório AWR, que é onde a gente vai estudar, tá? Em cima do pacote DBMS. E a gente tem também a opção do Static Spec. O Static Spec, ele depende de um utilitário específico. E aí nós não vamos brincar com ele, porque a gente não vai ter tempo hábil para isso, tá? E a gente ainda tem outra ferramenta, que é gerar um trace, tá? Que requer acessos específicos ao SGBD. Normalmente, os DBAs têm acesso a aí. Então, a gente vai precisar montar um ambiente, dar permissão, criar a tabela Plan Table, tá? Para a gente começar a trabalhar com os planos de execução e as análises. Bom, preparando o ambiente. Então, agora, eu preciso, ou pelo menos eu gostaria, que vocês trabalhassem junto comigo.
tá? Até porque a gente tem mais de um ambiente. Não sei se tem alguém utilizando a 18C, de 12 para cima, se está todo mundo utilizando aquela que eu passei, mas dá para trabalhar com as duas. Inclusive, eu procurei deixar instruções aí das duas para a gente não ter nenhum problema. Ok? Então, para preparar esse ambiente, nós vamos usar primeiro o SQL Plus. Tá? Provavelmente deve estar nesse endereço aí de vocês. Se vocês não estiverem utilizando, se estiverem utilizando a 18C, ele vai mudar um pouquinho, mas é o que eu vou fazer na tela, tá? E vocês vão ver. Tá? No caso, a minha é um pouco diferente, então vocês vão ver ele sendo executado. Eu não tenho essa pasta Oracle EZ, já é direto app, aí é o usuário do Windows, Product e assim por diante. Para quem tem ele instalado, quem tem ele instalado no Windows 10, e vier aqui no menu iniciar, ó, de Oracle, você tem ele aqui, ó, a 18C, e tem também a outra, a 10G, tá? Então, tem como acessar por aqui. O que eu fiz? Em vez de acessar por aqui, eu já criei um atalhozinho, que toda hora tem que usar, 2 cliques e ela funciona. Ah, não achei esse atalho não, Fred. Não tem problema. Copia aqui, ó, vai no prompt e executa. Ah, não sei entrar no prompt também, não tem problema. Você vai lá pelo gerenciador de arquivos lá e você vai achar o sqlplus.exe. Esse é o cara que você precisa executar. Ok? Então, executei o sqlplus.exe. Então, aqui, ó, vou colocar para você o materialzinho lá, para vocês não errarem, para me logar com o usuário sys, sysdba, e vou dar um Enter. Ele vai me pedir o quê? A senha do sys, que foi quando eu instalei o meu banco, e eu já passei uma senha do sys para eles. Então, digitei a senha, beleza, estou logado aqui no meu banco. Ok? E aí, vocês estão me acompanhando? Vocês estão fazendo? Ou está só assistindo? Alguém quer que espera? Quer que acompanha? Como é que tá aí, moçada? Beleza, posso seguir? Todo mundo conseguiu logar aí com... Não, Otávio, não é, cara. Eu vou... Não, ainda bem que você me lembrou. Eu não coloquei ela lá no Moodle, lá no ambiente virtual, não. Vou colocar ela. Aguenta aí um pouquinho. Qualquer coisa, acompanha. E aí depois eu coloco ela lá, dá para vocês copiarem até os comandos, para não ter que ficar digitando e correndo risco. Mas se quiser ir acompanhando também, a gente vai indo. Deu erro, dá o grito. Fred, para aí, o meu aqui deu erro. Beleza? Então, ó, logamos aqui no SQL. Tá lá bonitinho, ó, montando o ambiente. Então, acessar o prompt SQL Plus, conectar com sysdba. E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, a ideia, para mim criar a plant table, eu preciso... Pessoal, esse drop plant table aqui, ó, tá de vermelho. É porque se alguém já tiver criado, é bom dar um drop nela. No meu caso, por exemplo, ela já está criada. Então, eu vou ter que fazer isso, ó. Então, drop plant table. Opa! Deixa eu ver se a minha plant table está aí mesmo ou não. Opa! Aqui, ela deve estar cheia. Ela deve estar cheia. Pessoal, eu preciso que vocês façam o seguinte. Procurem lá na pastinha de vocês
por esse endereço aqui, ó. O arroba é só para executar lá no SQL Plus. Eu preciso que vocês achem esse script aqui, ó, utlxplan.sql. Está dentro dessa pastinha aqui e lá tem uma porrada de script. Vai lá no Oracle XZ, app, Oracle Product, tem lá a versão de vocês, server. Tem até que tirar esse drop aqui. Não posso tirar isso aqui da tela, não, né? E aí, conseguiram achar? O meu está num local diferente, ó. Tem C, app, aí, ó, FRG, product, versão. E aí ele muda um pouquinho do de vocês, ó. Se eu está no server, RDBMS é de mim. Eu nem tenho essa pasta RDBMS é de mim. Na dúvida, moçada, não estou achando não, Fred. Coloca aqui, ó, para pesquisar na pasta do Oracle, asterisco.sql. Ó. Todos os scripts da parte de administração estão aqui. Botãozinho direito, pede para ver, abrir no local, tá lá o endereço. Mas não é nesse cara aqui não, é no admin, tá? Tá lá todo mundo, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, Ctrl C, e aqui no SQL Plus, ó, coloco arroba, o caminho, outra barra, qual que é? Esse cara aqui, ó. Você. O meu vai dar erro porque já existe, já está pronto, já está configurado, tá? Então ele deu aqui, ó, create table, blá, 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 e fala, ó, já está sendo usado por um objeto existente. No caso de vocês, ele vai criar a tabela. A hora que ele criar a tabela, basta você dar um desk plan table, dá um enter, e aí ele vai te falar, ó, a estrutura da tabela é essa aqui. Então, tá aqui a sua plan table. Notem que tem bastante colunas, né? E aí, plan ID, timestamp, a operação, opção, objeto, ID, position, cost, custo, cardinalidade, bytes, quantidade de bytes, custo da CPU, custo de I/O, de entrada e saída, time, você saber quanto tempo. Então, assim, tem muitas informações que dá para a gente divertir aí à vontade. E aí, pessoal, conseguiu executar o script para criar a tabela plan table? Joia, maravilha. Vou seguir então. Então, criou, dá uma olhadinha, pede a descrição da plan table, desk plantable.exe, e aí a gente vai seguir aqui. Para mostrar os dados existentes na plan table, é possível utilizar os scripts abaixo para formatar os resultados ou elaborar seu próprio formato de exibição com base nos atributos. Pessoal, dá para fazer desde um select asterisco from plan table, tá? Até formatando cada uma das colunas, tamanho. Então, assim, se a gente for explorar tudo isso aí, nós não vamos sair desse semestre nunca. Mas eu vou passar algumas operações básicas. E aí dá para vocês utilizarem de acordo com a necessidade. Então, ó, nesse script aqui, ó, que eu acabei de passar para vocês, você cria a plan table, bonitinha lá,
E aí, se você der um select plant table output from, aí aqui você vai dar uma formatadazinha nela, aí você vai mandar mostrar plant table, null e serial. Então, esse scriptzinho aqui, ó, se você rodar ele, ele vai dar uma formatada em como será mostrado, né, os resultados da sua plant table. Fred, o que são os resultados da minha plant table? Aqui, por exemplo, ó, plant table output, formato, né, de entrada e saída. Por que deu esse erro? Porque eu não tenho nenhum plano ainda. Tá? Ela está vazia, eu não gravei nada nela. Se eu fizer isso aqui também, ó, select, asterisco, from, plan, table. Tá lá, ó, não tem linhas selecionadas, então ela está vazia. Mas esse selectzinho que eu passei para vocês, ele já vai dar um formatozinho de um plano de execução. Outro modelo que a gente pode utilizar, select asterisco from table, e aí aqui, ó, eu estou selecionando o formato de mostrar, estou simplesmente personalizando. E aí ele vai mostrar dessa forma aqui, ó. Também não tem nada, tá? Então, vai só simplesmente falando que não temos nada no momento. Daqui a pouco a gente já vai começar a ter informação para analisar. Mas até então o importante é vocês configurarem o ambiente. Bom, para mim disponibilizar, para mim trabalhar com a plant table, com todos os usuários, a não ser só o SYS, igual a gente está usando o SYS ou o System, né, o super usuário, a gente precisa dar permissão para os outros usuários logados no SGBD acessar essa tabela. Além disso, criar um sinônimo, né, para deixar liberado para todo mundo acessar ela, sem ter que ficar colocando, né, toda hora quem que é o proprietário, que é o SYS da vida. Tá? Então, para isso, o que a gente faz? Dá um grant para dar permissão. Então, olha, com esse comando aqui, ó, eu estou falando que a SYS Plant Table, ela se torna pública. Concessão bem sucedida. E, com esse comando aqui, ó, no meu caso, vai dar um erro, porque eu já criei esse sinônimo. Tá? Poderia até criar um novo com outro nome, mas a ideia é que vocês criem através da apostilinha que eu criei aí, para não dar problema. Então, ó, aqui, nome já está sendo usado por um objeto existente, ou seja, já está criado esse sinônimo. No caso de vocês, é bom executar para você ter o ambiente completo. Na hora que você precisar usar o banco de dados HR, com o usuário HR, ah, não, eu quero usar lá o locadora, você vai precisar disso. Ah, eu quero usar o e-venda, você vai precisar ter esse sinônimozinho para estar acessando com qualquer usuário. Bom, feito isso, estamos todo mundo aí na mesma balada, moçada? Conseguiu dar o grant, criou aí o... Maravilha. Não, se ele já foi criado, show de bola, ele já existe, sem problema. Até porque só precisa criar uma vez. Aí acabou, o banco está lá, está bonitinho. O que você vai acabar fazendo sempre é limpando a tabela. Tá? Porque senão toda vez que você executa um plano de execução, ele vai criando aquilo lá e vai armazenando na tabela. Então, é bom dar uma limpada nela toda vez que começar a usar, ou então, toda vez que você parar de usar, você dá um rollback. E se você der um commit, aí a hora que você entrar nela novamente, está lá seus planos anteriores. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, vai depender da sua necessidade. Em alguns ambientes corporativos, o cara até cria uma triggerzinha para estar armazenando isso aí. Mas, volto sim. Esse aqui, né? Então, o grant é para você deixar a tabela plant table pública e o de baixo é para você criar um sinônimo público. Ou seja, você está criando um apelido, tá? Para sys.plantable de plantable. Então, só de tentar acessar plantable já resolveu. Você não precisa informar o proprietário, que é o sys.
Ok? Podemos seguir? David? Opa, show de bola. Bom, então, feito isso, nós vamos começar a brincar um pouquinho agora. Ver algumas opções e por aí vai. Eu coloquei aqui, ó, a versão 18C-XZ, que é da 12 para frente, é assim, um pouquinho mais chato, porque a gente passa a ter o container principal, né, e aquele vários outros containers, que é as bases plugadas, né, na versão C, na versão na nuvem. Essa antiga, que é a de grid, né, as G da vida, você tem apenas aquele container lá, e aí lá dentro você pode trabalhar à vontade. Então, quem está usando aquela padrãozinha que a gente começou, a ideia é o quê? A gente ir lá para a base de dados HR. Você vai dar um connect, o usuário HR barra a senha do HR. No meu caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Não sei a de vocês, tá? Então, depois da barra, você põe a senha do HR aí de vocês. Não sei como é que vocês liberaram a base HR. Não sei como é, não. Eu sei que vocês usaram a aula passada para isso, mas eu não sei que senha que vocês colocaram, tá? Se alguém colocou diferente, tem que colocar. É legal a gente apagar o conteúdo. No caso de vocês acabaram de criar ela, então não tem nada. No meu também eu já tinha limpado ela, então ela está vazia. Mas se alguém tiver alguma coisa, dá um delete from plant table e um commitzinho para limpar ela. Agora, no meu caso, como eu estou usando a versão 18C, aí para mim trocar e acessar a base HR, eu tenho que primeiro mudar de seção, mudar o meu container. Então, o HR, ele é instalado padrão do próprio Oracle, e ele vai para esse cara aqui, ó. Eu mudei de seção. A hora que eu vou para o XZ PDB1, aí sim eu tenho o banco HR. Opa! E aí basta eu conectar com ele. Gente, mas esse negocinho é chato. Tá? No caso da 18C, você pode ter várias bases de dados conectadas. Então, essas bases de dados conectadas, você tem que dar o comando const connect, o usuário barra senha, e aí qual que é, tá? Qual que é o container. Então, apesar de eu já ter mudado ali para o XEPDB1, eu tenho que informar quem é ele. Então, para mim ir lá, aí agora eu estou conectado no banco HR. Ok? Vocês conseguiram conectar aí, o pessoal? Cara, não apareceu aqui para mim, não. Em Otávio, você falou que tem alguém pedindo para entrar, não apareceu aqui para mim, não. Até porque a tela que eu estou vendo é a mesma que vocês estão vendo. Fala para pedir de novo aí, estou até esperando. O Thomas? Deve ser o Temer. É o Tamer? Temer. Ah, tá. Bom, pede, fala com ele para pedir aí. Não apareceu aqui ainda não. Beleza. Vamos ver se aparece aí. Então, a partir do momento que a gente está lá na base do HR, a gente pode começar a brincar vendo o nosso primeiro
nosso primeiro plano de execução. Então, ó, qual que é a ideia? A gente vai executar um plano de execução e vai nesse scriptzinho, né, nessa consulta, e vai fazer algumas análises. E aí a gente vai utilizar tanto um método com o DBMS Xplan, tá, que é o mais comum, quanto um método customizado. Nesse caso aqui, ó, eu estou pedindo para ver a coluna cardinalidade, cost, nível 1, operation, option e object name. Isso aqui é uma funçãozinha LPAD, acho que vocês já estão acostumados, a gente usa para dar um espaçamento, né? L é de left, à esquerda, só para ficar mais bonitinho, ok? E nesse caso aqui, ó, a gente utiliza, porque nesse script eu estou vinculando o nome teste01 a esse statement ID. Para quê? Para futuramente aqui eu conseguir resgatar ele, tá? Então, vou usar esse cara e vou mandar mostrar. Aí a gente vai utilizar o pacote DBMS Xplan para isso, e a gente vai utilizar também o Xplan Cursor, tá? Para simular como é que ficaria, porque você tem o plano de execução, uma proposta, e você tem como será o plano de execução. E aí a gente vai ver essas diferenças. Outra forma de visualizar isso é através do display cursor. Na prática mesmo, para resolver nossos problemas, os trabalhos, os exercícios que eu vou passar para vocês, a gente vai usar mesmo, é só o DBMS Xplan, ok? Tanto como display quanto com cursor, mas é o padrão dele. E aí a gente vai utilizar também, em sua maioria, lá no SQL Developer, no ambiente gráfico. Beleza? Bom, então eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente começar a praticar, para a gente começar a ter um norte e ver algumas estatísticas e também algumas informações no plano de execução. Bom, tá todo mundo aí no banco HR. Bom, o Tamer não apareceu ainda, vamos que vamos, né? Então, vamos executar o nosso scriptzinho. Esse scriptzinho, galera, é o seguinte. É um scriptzinho para listar quais os gerentes, quais os funcionários, os empregados que ganham mais do que gerentes, tá? Então, plan é para mim criar o plano de execução. Eu estou setando o statement ID igual a teste01. Para que toda vez que eu for fazer alguma verificação, alguma busca na tabela plan, na table plan, eu vou utilizar esse teste01 para verificar aquele meu plano em específico, tá? Daquela minha consulta em específico. No nosso caso, como a tabela está limpa, está vazia, eu nem precisaria fazer isso. Explain plan for, dava meu select lá, e ele vai me dar um resultado sem problema. Mas como eu queria mostrar algumas formas de dar uma filtrada, trazer informações diferentes, a gente vai utilizar esse teste for bonitinho. Mas daria para, por exemplo, utilizar sem o statement ID. Vamos rodar esse cara nesse formato aqui não, porque opa, só dar uma limpada aqui. Porque ele está aqui no PDF e vai trazer lixo para dentro do nosso SQL. Nós vamos abrir ele aqui, ó. Disciplinas, banco, aula, slides. Vamos abrir esse cara aqui, ó. Que aí a gente tem certeza que não vai sujeira lá pro SQL Plus.
Então, vou copiar esse carinha aqui. Ah, agora melhorou. Então, ó, explain plan set, statement ID test 01 for esse selectzinho. O que esse selectzinho vai fazer? Na tabela de funcionários, ele vai mostrar o funcionário ID, o nome da coluna empregado, salário do empregado, gerente, salário do gerente e o ID do departamento. Na tabela de empregados e de gerentes, onde aqui eu faço um joinzinho, né, galera? Só que eu estou utilizando a cláusula where para isso. Código do gerente é igual ao código do empregado e o salário do empregado maior do que o salário do gerente. Ok? Então, se eu rodar esse carinha, tá lá. Fred, por que ele não me trouxe as linhas? Porque eu simplesmente estou executando o plano. Tá? Então, o que ele faz? Ele só me fala, ó, tá explicado. Tá lá dentro da minha tabelinha. Tá? Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso rodar uma consulta dentro da minha tabelinha plan table para mim saber o que tem lá dentro. Esse plano de execução que eu acabei de gravar lá dentro dela. Ok? Se eu der um select asterisco from plan table, ele vai listar aí todas aquelas colunas que você viu, tá? Com as linhas lá. Por quê? Porque tem coluna pra caramba. Mas está lá o meu plano. Ok? Agora, o ideal é que eu, né, em vez de ficar vendo essa montoeira de coisa, eu dei uma formatadazinha. Para começar, aqui, ó, tá vendo que excede muito o tamanho das colunas? A principal delas é essa bonitinha aqui, ó, de operation. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma formatada nela. Tá? Vou dar uma formatadinha nela aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou dar um select na tabela plan table, aqui, ó, tabela plan table, porém para mostrar só as colunas que eu quero, inclusive com a coluna operation do tamanho que me interessa. Ok? Ordenando pelo ID, para mim ver as opções do plano de execução. Na hora que eu faço isso, aí sim ele me traz aqui diferente. Ó, agora sim, parece que apareceu alguém. É o Tamer. Beleza. E aí aqui, ó, eu já tenho a primeira noção do meu plano que foi escrito lá em cima, né? Explicado. Tá? Então, qual que é a ideia? Ele tem aqui a cardinalidade, o custo e qual que é a operação que ele está fazendo. Tá? Então, com cardinalidade 52 tem 3, custo 6 também. Qual que é a operação? Ele está fazendo um hash join e um nested loops. Já nessa segunda operação aqui, ó, com um custo bem mais alto, ele está me propondo uma table access full employ, ou seja, ele quer ler todas as linhas com a cardinalidade mais alta aqui, ó, todas as linhas da tabela. Tá? Aqui a mesma coisa, cardinalidade 1, custo 3, tabela access by index row with employees, ou seja, essa operação aqui seria a melhor delas, tá? Através do índice, tá? Utilizando o row ID da tabela de funcionários. Tá? E por último aqui eu teria novamente, né, uma opção de table access full, ler toda a tabela de empregados, que aí teria uma cardinalidade mais alta. Quando eu falo em cardinalidade, moçada, eu falo de medidas, de algumas medidas que é importante para a gente. Opa.
aqui, que é importante para a gente. Uma delas é a seletividade, que a cardinalidade você vai calcular em cima da seletividade. O que é a seletividade? A seletividade é um cálculozinho de 1 dividido pelo número de valores distintos daquela coluna. Então imagina o seguinte, imagina uma coluna CPF. Uma coluna CPF, você vai ter um para cada cadastro de funcionário, por exemplo. Você não tem CPF repetido. Então, se você tem 1.000 funcionários cadastrados, na sua coluna CPF, você tem mil valores distintos naquela coluna. Então, a seletividade é de 1 para 1.000. E quanto mais próximo de zero, melhor a seletividade. E a cardinalidade? A cardinalidade, você vai pegar esse resultado da seletividade e multiplicar pelo número de linhas da tabela. Tá? Aí a gente tem essa mensuração de cardinalidade e seletividade. Ok? Bom, vamos continuar aqui, que daqui a pouco vai ficar melhor, que aí vocês já vão botar a mão na massa. Eu vou passar um exemplo prático para a gente fazer. E aí vai ficar mais fácil de entender. Bom, essa mesma leitura aqui do nosso plano de execução, através desse script aqui, a gente vai fazer ele utilizando um outro script, tá? Utilizando o pacote que eu comentei com vocês, que é o dbms_xplan. Então, basta eu dar um select e usar o módulo .display, e ele vai me mostrar um padrão aqui, ó, desse script, tá? Que é o que a gente vai utilizar a maioria do tempo, tá? Porque senão nós vamos perder tempo demais montando consulta select com colunas e statement ID, vamos perder tempo com isso aí para chegar num resultado, tá, que o próprio padrão aqui do DBMS Xplan já nos oferece. Para que eu estou mostrando aquilo outro então? Vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão precisar fazer um tratamento diferenciado. E aí é hora de vocês escolherem, né, com mais calma, quais são as colunas, pode ter um problema mais específico, e aí você vai ter que montar um select diferenciado para isso. Então, estou só querendo mostrar para vocês que dá para fazer, tem muitas opções. Então, a gente pode utilizar esse padrão que já vem pronto do próprio Oracle. Vendo? Simplesmente dei um dbms xplan.display e aí já me trouxe aqui. O plano é o mesmo, tá? Tanto que alguns dados aqui já batem. A coluna aqui de cust é a mesma, tá? Então eu tenho o custo aqui, ó, 6633, menos detalhes, tá, de operação, até porque a gente não vai precisar de tanto detalhe assim. O que a gente precisa mesmo, olha, eu tenho que usar IDs, tá? Então, eu tenho a operação select statement, e aí sim, o que foi feito? Foi feito um hash join. Feito um hash join, e qual foi o tipo de acesso para procurar, né, as linhas e responder a essa consulta? Um table access full. Tá? Então, não foi feito nenhum através de utilização de índice. Tá? Então, o plano aqui é rodar um table access full. Ah, mas ficou bem lento isso aí. Aí a gente pode fazer uma análise. Essa tabela tem muitas linhas? Se ela tiver muitas linhas, compensa talvez a gente implantar e colocar um índice. Por exemplo, um índice único. Criar uma chave única, tá? E aí a gente pode utilizar essa chave única no campo empregado ID, por exemplo, que é até a própria chave primária. Daria para fazer esse teste, tá? Então eu tenho aqui, ó, ele ainda me dá um relatóriozinho. Acesso através do campo Manage ID, da tabela de
de empregados, ou seja, isso aqui é o join, tá? Linkando tabela de empregados, employee com gerentes, e o filtro, né, que é a condicional, salário maior de empregado com de gerente. Então, tá aqui um plano de ação para a gente dar uma olhada e ver se a gente melhora. No caso aqui, ó, é um plano de ação onde vai gastar 0,00, ou seja, minutos, segundos, milissegundos, então tá bem rapidinho. Previsão de linhas 52 ou 107. Bytes vai dar um total de 107 no final. Bytes 1196, pode chegar a 1605 e provavelmente o melhor formato de acesso através da Table Access Full vai ser os 856 bytes, a um custo de 3. Ok? Bom, então esse é um exemplozinho de como é que a gente dá uma olhada naquele nosso planinho de execução. Agora a gente vai fazer um teste para que vocês vejam. Vou alterar a seção aqui, mudar para o modo AL dos níveis de estatísticas, tá? Então libera tudo quanto é nível de estatística. E aí a gente vai rodar a nossa queryzinha. E aí a gente vai verificar, né, algumas informações utilizando o DBMS Xplan Display, porém underline cursor, que aí ele vai checar para a gente o plano de execução a qual essa listagem aqui, ó, essa queryzinha, essa consulta, realmente executou. E não só aquele plano, né, que seria só um plano. Ele vai listar para mim as estatísticas que foram executadas. Então, primeira coisa, a gente vai alterar a seção para liberar todos os níveis de estatística. Seção alterada. Opa. Alter section, set, statistic, underline level igual a all. Tá? E aí eu vou realmente agora rodar a queryzinha para listar quem? Para listar os empregados que ganham mais do que os gerentes. Agora é a resposta da query. Então vamos lá, vamos rodar a query. E aí ela gerou o quê? 2 linhas, tem só 2. Empregado, salário do empregado, gerente, salário do gerente. Está ganhando 500 conto a mais do que o gerente, a menos que o empregado. Mesma coisa com esse cara aqui, departamento 80. Bom, rodei a minha queryzinha e agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar outro select na minha plant table, porém, usando a função display cursor, para mim saber o que realmente foi, né, o que realmente foi executado. Não aquele plano de possível execução, mas o plano que foi executado. Então, nesse caso, o plano que foi executado é esse cara aqui, ó. Plan table output, ID, operation. Não ficou muito legal não, hein? Deve ter algum lixinho aí na... Não ficou muito legível.
select asterisco, front table DMMS, taraná, aqui, abri, fechei, null, tá? Isso aqui é só para pegar automaticamente o SQLID, o child number, beleza. E aí o que o plant table foi meio fora do padrãozinho. Retime aqui, tá. Operation é um select statement. Collection, iterator, pickle, fetch. Ops. ID 0, ID 1. Custo. 29. 100% da CPU. Estimativa de tempo 0001.07. Linhas verificadas 28 em uma, 29 na outra. Buffers 4.142, 8.168, o select statement, e no collection iterator 8.168. Ficou bem ruizinho. É por isso que a gente usa o display aqui, ó, bem mais interessante. Isso aqui. Display, ele já traz formatadinho as informações do último plano. Beleza. Bom, ok aqui, bonitinho. Checado. Moçada, aconteceu isso com um de vocês? Não, eu até coloquei aqui, até esqueci disso aí. Vocês tiveram algum problema na hora de executar esses planos aqui, ó, que eu acabei de executar? Sim? Tá. Bom, tá aqui, ó. É questão de permissão, tá? Do usuário HR. A gente tem que dar um grant DBA to HR. Pode mudar, dar uma conexão, forma sua senha, dá um grant para o RH e depois você conecta lá de novo. Tá? No caso das versões 12C para frente, tem que voltar lá a sessão, dar o grant, para depois ir. Mas é só uma questão de grant, porque você só vai conseguir dar o grant para o HR, isso, administrador, com o system, a senha de system da vida. Ok? Então você pode atribuir o perfil DBA para o HR, vai resolver isso. Ou então você vai ter que usar o sys. Beleza? Bom, de qualquer forma vai estar no material, vocês vão ter um materialzinho para utilizar. E aí eu coloquei aqui o seguinte, para fazer a comparação, né? Nos dois tipos de plano de execução que a gente rodou, o
expand plan for, só com expand plan for, e com a função display cursor, tá? No meu caso aqui, ó, é mais fácil a gente enxergar. No plan for, o plano de execução era esse aqui, ó. Table access full, tá? Fazendo a leitura de todo a tabela. Já com o display cursor, ou seja, esse primeiro aqui, ó, era o plano de execução, uma simulação, tá? Esse segundo aqui foi em cima depois da execução, tá? É por isso que na hora que ele foi rodado aqui, ó, veja que ele fez o select statement e rodou um fast dual. Tá ruim para enxergar? Aqui, ó. Tá vendo? Select statement. Tá ruimzinho de enxergar, porque deu uma bagunçada na... Mas os valores, o e-time, o arrow, tá batendo. E aí, se a gente fizer uma comparação, a gente vai chegar à seguinte conclusão. O plano de execução, ele não é engessado. Você pode executar ele, fazer uma prévia, porém, na hora que você executar mesmo o script, se você verificar depois com o underline cursor, você vai ver que ele pode não ter seguido aquele plano inicial. Vai variar bastante das condições do sistema, né? Como é que o otimizador vai estar trabalhando. Mas é interessante, a ideia era só mostrar para vocês como é que a gente faz isso aí. Agora, mas e aí, Fred, como é que vai ficar? Eu queria fazer uma análise. A gente vai fazer uma análise. Eu só gostaria de encerrar aqui, ó, comentando com vocês algumas regras gerais de análise do plano de execução. Que regras são essas? Então, toda vez que você for trabalhar com análise de plano de execução, então, avalie as operações que estão sendo executadas. Coluna Operation, tá? Para a gente saber quais são as operações. As estatísticas dessas operações, quantidade de bytes, coluna, opa, é para cima, né? Coluna bytes. O que mais? Custo, coluna cost, coluna cost, coluna cost. E a coluna com tempo de resposta, coluna time. Então, essas são as colunas que a gente vai avaliar com maior frequência. São as mais utilizadas. Mas tem trocentas colunas de acordo com a sua necessidade, o seu problema. Para tunar uma query, a gente vai trabalhar com tuning ainda. Mas para tunar uma query, normalmente o que funciona? É alterar a instrução SQL. Então, você vai alterar ela inúmeras vezes e vai fazer a análise do plano de execução de cada versão que foi alterada. E aí você vai optar por implementar aquela versão que consome menos recursos, né? Ou seja, colunas byte e cost menores, ou que apresentam menor tempo de resposta. Ok? Aí você vai fixar naquela instrução SQL, naquela query. Ok? Nós já vimos na aula passada a utilização de índices, que dá para a gente forçar a utilização de índice, dá para a gente não utilizar o índice também. Tem todas aquelas opções para a gente trabalhar. Outra coisa, verifique também se as operações que estão sendo executadas em cada plano de execução são aquelas para a quantidade de dados a ser retornada. Se não forem adequadas, como, por exemplo, no caso das estatísticas das tabelas acessadas não estarem atualizadas, é possível forçar uma operação que possa ser mais performática através do uso de hints. Nós vamos ver isso em tuning, o que são hints, como é que a gente faz para usar. Mas a gente viu na aula passada um exemplozinho, a gente criou uma tabelinha com 2 linhas, 2 registros só.
E ela tinha um índice lá. E aí, a hora que a gente rodava ela com o índice, ela simplesmente não pegava o índice, ela fazia um table full scan. Por quê? Porque a tabela é pequena, com poucas linhas, não justifica você trabalhar com índice. Agora, nós fizemos um forzinho e acrescentamos mais 1000 linhas nela. E aí nós rodamos, continuou com Table Access Scan. E aí, a hora que a gente foi olhar o problema, era o quê? Estatísticas desatualizadas. E aí a gente rodou o comandinho e ele atualizou as estatísticas, e aí sim, o próximo plano de execução já estava utilizando o índice e caiu bastante com relação à análise. Beleza? Então, tem que levar tudo isso em consideração. Bom, para essa brincadeira agora, eu vou parar essa gravação, que já está bem longa e extensa, e a gente vai começar uma outra, e uns 5 minutinhos só para tomar uma água ali e molhar a garganta.